Oi, tudo bem com você? Nesta aula eu quero explorar contigo sobre o modo de conhecer da criança. Nós falamos o tempo inteiro aqui acerca dos nossos conhecimentos mais primários. Entendemos que o nosso filho é uma pessoa inteira, íntegra, e na sua integralidade é composto por corpo, alma, espírito e as suas paixões. Entendemos também que ela tem um temperamento. E estamos caminhando por um percurso ao qual a gente quer aprender como ensinar para os nossos filhos sobre este temperamento e sobre as suas realidades diversas, em específico neste curso sobre os temperamentos. Para isso eu preciso explorar e compreender como é o modo de aprender para que eu possa então ensinar. Esta é uma premissa do educador. Aliás, educar, que vem do latim, dos prefixos ex e do cere, que significam acompanhar, extraindo o que há de melhor para fora, pegando lá dentro, trazendo para fora, evocando o que há de melhor. E aqui eu preciso recobrar aquele conceito que nós estávamos passeando ali pelo Catecismo da Igreja Católica e pelo livro também que nós podemos acompanhar na Fé Explicada, acerca de que a alma é o que há de mais elevado no homem e é o que está no mais íntimo do homem. Então, está lá no íntimo, eu vou trazer para fora. Eu preciso trazer a inteligência, a vontade de bem do meu filho para fora. Eu preciso libertar a inteligência do meu filho. E isso tem um caminho perfeito para tal. Deus nos ajudou a conhecer, a aprender a verdade por meio da natureza, por meio da criação. E Ele colocou em nós este desejo. Santo Agostinho mesmo nos mostrou, na Confissão de Santo Agostinho, quando ele disse que percebeu o movimento na sua infância, de que ele exprimia as suas vontades, os seus desejos e a inteligência que Deus deu a ele, que não foi algo que veio simplesmente de intervenções externas dos adultos que queriam te ensinar a falar e posteriormente ensinar as letras, mas era algo que brotava de dentro. O nosso desejo de conhecer vem de dentro. O nosso desejo de aprender vem de dentro. Portanto, a nossa potência para aprender está em nós, não está fora. E para aprender o que é aprender? É receber, trazer para junto. Eu preciso perceber e trazer para junto. E eu só percebo através daquilo que se dialoga comigo. Porque senão eu vou estar recebendo informações que vão ficar vagando pela superfície do meu intelecto. E é isso aqui que a gente tem visto o resultado hoje dessa educação conteudista, mecanicista, onde as crianças veem tantas coisas e parece que aprendem menos. É porque recebem já conteúdos tão abstratos que não dialogam com ela. E isso fica perdido numa superfície muito obstante do intelecto que eles veem no primeiro momento, têm acesso, ele fica quase que na sua memória de trabalho, né, naquela memória mais rápida, para que ele tenha acesso, e depois, no final do ano, a criança já esqueceu o que aprendeu, entre aspas, no início do ano. Então é necessário a gente perceber qual é a maneira do meu filho aprender, para que eu como pai educador, possa ser mais eficiente, possa ser mais efetivo na educação dele. Ora, se a gente percebe que é de dentro para fora, que eu preciso trazer algo para junto de mim, para caminhar comigo, aquilo que eu consigo perceber e aquilo que vai se dialogar comigo, nós também precisamos perceber o que Deus nos deu para conhecer a verdade. Deus nos deu a criação para que nós possamos conversar e se comunicar e conhecer a Ele. Então, a criação, ela está dentro deste modo de aprender do homem. Existe um traço de Deus em tudo aquilo que foi criado. E eu sou a imagem e semelhança de Deus. Portanto, há um traço de tudo na criação em mim. Então eu preciso perceber o quanto a criação invoca de mim
aquilo que eu tenho de melhor. O quanto que a criação pode me ajudar a transcender. E aqui eu quero ler um raciocínio que eu escrevi que diz assim: a criação invoca a abertura e a ampliação do espírito e causa experiências que nos faz parar para pensar. Lembra você diante de um pôr do sol, no horizonte ali na praia, contemplando uma beleza do arco-íris, contemplando uma natureza? Isso te faz parar para pensar nas contas a pagar? Isso te faz parar para pensar nas mazelas da casa que está estragada? Isso te faz parar para pensar num carro? Isso te faz parar para pensar naquilo que te eleva, naquilo que te engrandece. E de repente você dá um suspiro e se sente mais livre. E se sente maior. Neste momento você está percebendo quem você é. Neste momento você está percebendo um diálogo da criação contigo. Neste momento você está se abrindo para receber aquilo que a criação quer te revelar. Aquilo ao qual nós realmente merecemos receber e conhecer. Então nós precisamos ser mais sensíveis para os nossos filhos, olhar para eles e perceber que eles têm essa capacidade de perceber esta criação, de perceber esta beleza. Então dar para eles esta beleza, dar para ele a criação. A criança aprende do concreto. Do concreto ela parte para o pictórico, do pictórico ela começa a elaborar a abstração. Este é o modo de conhecer do homem, concreto, pictórico e abstração. Você não é capaz de desejar algo ao qual você nunca tenha visto ou ouvido falar, algo que nunca tenha passado pelos seus sentidos. Não consegue chegar ao seu intelecto. Então nós precisamos perceber como este concreto faz diferença. Nossos filhos estão recebendo suco de inteligência, estão recebendo abstrações o tempo inteiro. Não podemos tratar assim os seus temperamentos, não podemos tratar assim as realidades que trazem para ele uma percepção de pessoa. A partir do momento em que eu começo a entregar para o meu filho matéria-prima, ou seja, algo concreto, eu entrego para ele aquilo que ele vai poder extrair. Ele vai poder se encantar. Já viu uma criança quando recebe um presente e não se importa com o que está dentro do conteúdo, mas se importa muito mais com a embalagem. E fica brincando com aquela embalagem, fica brincando com aquilo, não tem ansiedade de descobrir o que está ali dentro, porque aquilo que ela já está vendo já traz para ela uma sensação de uau, o que é isso? Eu quero perceber isso, eu quero conhecer isso. A partir do momento em que ela vai crescendo, em que ela vai se desenvolvendo, ela vai desejando querer mais do que a embalagem. Eu quero conhecer o que está para além da embalagem, o que tem ali dentro, o que tem... E ela vai começando a se relacionar cada vez mais profundamente. Mas ela precisa de um primeiro contato. E um primeiro contato muito mais concreto, muito mais simples. Simples assim. Eu preciso então, para ensinar para os meus filhos sobre o seu temperamento, eu preciso tocar nele a partir do seu modo de conhecer. E aqui é muito importante a gente perceber que, para isso, eu preciso respeitar a sua forma real de aprender. E São Tomás de Aquino, o modo de aprender da criança que eu melhor aprendi e pude trazer tantos ensinamentos, tantos desdobramentos para a vida concreta estão neste livro. Educar na curiosidade. Ajuda a gente a perceber o porquê que uma criança tem essa capacidade de se encantar. Como que a nossa criança se encanta com a verdade. O quanto que isso precisa ser muito simples. A gente não precisa de muito para ser feliz, para ser livre. A gente se prende nas coisas achando que essas coisas vão nos trazer realizações. Mas quanto menos nós temos, mais despojados nós ficamos para respirar. Precisamos de um pôr do sol para nos descansar. Eu e minha família gostamos muito de viajar para a praia
E quando a gente chega, no primeiro banho que a gente toma no mar, a gente já parece que está ali há uma semana. Como nos descansa! Porque parece que fomos feitos para aquilo e aquilo foi feito para nós. São Tomás de Aquino nos diz que o modo de aprender, há duas maneiras de adquirir conhecimento. O primeiro, por invenção ou descoberta, e o segundo, por disciplina e aprendizagem. E ele nos diz ainda que a primeira é o modo mais elevado. Então vamos ficar com o modo mais elevado. Depois nós vamos aprendendo em outra oportunidade sobre as outras possibilidades de aprendizado, mas nós queremos tratar aquilo que temos de melhor neste curso, aquilo que podemos dar para o nosso filho de melhor. Então, como ajudá-lo a conhecer, a adquirir conhecimento por meio da invenção ou descoberta, dando para ele aquilo que há de concreto. E deste livro eu abstraí o seguinte passo. O pai educador que deseja ajudar o seu filho, na verdade, a conhecer por meio da criação, por meio da tua essência, respeitando aquilo que ele é, precisa acompanhar a criança e proporcionar a oportunidade da descoberta por ela mesma. Proporcionar a ela que ela descubra por si própria aquilo que tem para ser conhecido acerca de um objeto, acerca de uma criação, acerca do elemento do seu temperamento. Dê liberdade para ela, pois dentro dela existe sede de conhecer, dentro dela existe o desejo de conhecer, dentro dela existe a potência de conhecer, existe a semente do conhecimento. Nós precisamos simplesmente intermediar, nós precisamos abrir espaço, precisamos libertar a inteligência dos nossos filhos, Não dá para ele a nossa inteligência, não dá para ele aquela abstração da qual nós já obtivemos pelo meio do nosso processo. Deixe com que ele entre em contato com aquilo que há de mais puro, de mais concreto, de mais, como posso dizer, do presente, que seja o papel de presente, que seja a primeira camada. Depois nós vamos dando novas camadas e ajudando ele, acompanhando a ele neste processo de aprofundamento. O segundo passo é que só depois que ele já está em contato com este elemento concreto, você estrutura para ele a transmissão de conhecimento que partiu dele. Então, por exemplo, uma criança olha para um papel de presente e fica batendo nele, fica verificando, amassando. Você percebe que ali ela está sentindo barulho e você faz barulho junto. Mostra uma estrutura para ela de que aquilo ali pode ser mexido mesmo. Depois ajude abrindo, mostrando para ela que tem mais a ser conhecido e deixa ela conhecer, deixa ela mexer, deixa com que ela descubra e perceba e que ela comece então a investigar, porque ali você acabou dando para ela a estrutura de investigação, de olha, pode ter mais aqui. E aí vai aos poucos, deixa a criança. Depois disso, o terceiro passo é a estrutura que você está oferecendo para ela deve servir para facilitar para ela a investigação e a invenção. Não invente pela criança, não dê para ela tudo pronto. Nós estamos muito acostumados numa geração em que tudo para a gente está pronto. E isso não tem nos ajudado, muito pelo contrário, tem nos dado ainda mais pressa, tem nos imprimido ainda menos valor, menos sabor, tem impresso pra gente um caráter medíocre do nosso ser, onde a gente fica apegado nos conceitos, na matéria, nisso daqui. Ajude o seu filho a transcender, dê para ele aquilo que ele precisa receber, dê para ele liberdade para que ele conheça, incentive o seu filho a isso. E aqui vale muito daquelas recomendações
Diminua o excesso de eletrônicos, diminua o excesso de conteúdos prontos. Dê para ela matéria-prima, dê para ela liberdade, dê para ela espaço, dê para ela tempos ósseos. Às vezes a gente acha que tem que ocupar o nosso filho o dia inteiro com um monte de coisas. Não, às vezes a gente precisa fazer um desmame, mas eu preciso chegar ao tempo em que o meu filho vai ter espaço para criar, espaço para investigar, qualquer que sejam as coisas. Às vezes meus filhos brincando ali, eu estou fazendo comida, meu filho pega a vasilha de arroz, começa a mexer com aquela vasilha, começa a virar, dá forma, vê de um jeito, vê do outro, daqui a pouco abre a vasilha de arroz, começa a pegar no arroz, mexer, e aquilo ali, ó, ele está sozinho, ele fica ali horas brincando com o arroz. Dê este espaço, sabe? Não fica assim, isso não é coisa de menino, não, menino não gosta de eletrônico. Por que meu filho faz isso? Porque eu falo assim, agora não tem eletrônicos. Inventa uma brincadeira. E eles gostam muito de ficar perto de mim. Então, neste momento, eles pegam o arroz para brincar. E naquele momento, ele está estruturando o conhecimento. Ele pega algo que começa a se comunicar e ele vai vendo as possibilidades, e ele vai inventando. Então, ele já começa a criar as suas próprias abstrações. Daqui a pouco ele já tem formado ali a imagem do arroz, que é o pictórico. E depois ele vai vindo com os seus conceitos, tudo à sua fase, tudo no seu tempo. Então não tenha pressa de dar um conceito pronto para o seu filho. Tenha paciência, ajude a ele a estruturar este conhecimento respeitando a natureza dele, para que ele possa receber de fato, conhecer de fato, trazer para dentro e ficar com aquele conhecimento. E daqui a uns anos, quando for falar sobre arroz, ele vai ter a memória das possibilidades do que um arroz pode ser mexido, pode ser usado, como que pode ser transformado. E vai ampliando ali as suas possibilidades. E como eu disse, ele gosta muito de ficar perto de mim. Por isso que esse curso, a proposta é para ajudar os pais a ensinar aos filhos sobre as características do seu temperamento. Porque aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai intermedia, traz para a criança um outro valor. Traz para a criança uma abertura ainda maior, pois ele está afetivamente acolhido. Ele está ali com uma pessoa de segurança. Ele está sendo conduzido por uma pessoa que olha para ele e o percebe e o respeita. E dá para ele aquilo que ele precisa receber. Então, o seu papel, pai, é muito importante, é fundamental. Mas é necessário que você pare de olhar para fora e querer trazer para o seu filho aquilo que os outros estão dizendo, trazer de fora para dentro. É necessário que você olhe para o seu filho e ajude-o a conduzir de dentro para fora, para o caminho daquilo que você quer que ele conheça, que é a verdade.